E aí, pessoal? Hoje eu quis fazer um vídeo aqui então, que é um dos pontos principais aí do que eu falei, né, num vídeo introdutório aqui para os espíritos rebeldes. E uma delas é a gente olhar sobre o que a gente entende que é realidade. O primeiro ponto da gente entender o que é realidade é a gente entender que a gente tem uma percepção de realidade e não a realidade como ela existe, tá? O que eu quero dizer com percepção de realidade? Aqui eu vou explicar rapidamente como é que funciona em termos físicos, né? Um pouco neurocientíficos e psicológicos do que a gente entende por realidade, tá? O que a gente precisa entender, tá? Hoje já é fato, tá? Que a gente, o mundo, as coisas, elas são eletricidade, né? A gente é energia, tá? E o que acontece? Antigamente, quando se falava isso, né? Se dava um nome místico, se dava um nome para essas coisas que hoje a física quântica já prova. Então é muito mais aceito. Infelizmente ainda tem gente, através de dogmas religiosos, que ainda não acredita nisso. Não acredita na filosofia antiga, assim como na ciência moderna. E o que é importante? Por que isso é importante para a gente entender percepção de realidade? Tá? O que acontece? Toda a nossa percepção de realidade, ela vai se iniciar, vamos dizer assim, através da luz, tá? Por que a luz? Porque através de raios de luz, que são ondas eletromagnéticas, essa luz ela vai penetrar nos nossos olhos, né? E os nossos olhos vão captar essa luz. Ou seja, o que os nossos olhos estão vendo? Ondas eletromagnéticas, tá? E de acordo com o tamanho dessas ondas, ou de acordo com o tamanho, né? O nosso olho ele vai absorver, tá? E dentro do nosso cérebro vai ter todo um processo de dar forma para essas ondas, tá? Então vai entrar nos olhos, vai para a parte lá do fundo dos olhos, do cérebro, que vai começar a dar entendimento de forma. E depois, o que acontece? O cérebro ele vai fazer uma compactação das percepções, tá? Então, eu preciso também dizer uma outra coisa, que é, a gente entende o que é realidade através dos nossos 5 sentidos, tá? Através do que a gente está percebendo, olhando, né, escutando, o cheiro que a gente está tocando, tudo mais, tá? Então, quando a gente está numa ação ou vivendo uma coisa, a gente está recebendo os estímulos do ambiente, tá? Onda sonora é onda sonora, é vibração também, tá? A única questão é que ela é mecânica, tá? Ah, não sei o que muda. Não vou entrar muito na explicação, só vou dizer o quê? Luz se propaga no vácuo, onda mecânica não se propaga no vácuo. Ou seja, a onda mecânica, o som, ele existe só dentro desse mundo material que a gente vive, tá? No sentido de entendimento, tá? Então, o que a gente precisa entender? A gente está recebendo vibrações. E o nosso corpo, na verdade, nada mais é do que um radar que capta essas vibrações, essas ondas que estão acontecendo ali e dão forma. E depois daí entra essa questão que eu quero dizer que é do significado, que é a nossa parte psicológica, tá? Então, quando a gente recebe essas vibrações, o cérebro, né, tá ali uma máquina que está tentando processar todas essas informações que estão entrando através de ondas eletromagnéticas, tá? Ou ondas mecânicas, vibrações, tá? E aí o que acontece? Ele tenta decodificar todas essas informações que estão vindo e unificar elas para ter sentido. Então, um primeiro princípio que a gente tem que entender é que as nossas percepções, nosso radar, ele não é que ele seja falho, mas o processamento dessas informações é falho. Por quê? Porque nessa união das coisas, do que a gente enxerga, do que a gente escuta, né, do que a gente sente, né, vibração, ou daqui a pouco se a gente está comendo alguma coisa, através do paladar, ou tocando alguma coisa do tato, quando o cérebro vai fazer a união dessas informações que chegaram nos diversos sentidos e colocar elas como uma forma só para a gente dar significado e entendimento, a gente sempre perde informação. O cérebro nunca consegue coletar e organizar essas informações de uma forma completa. A gente sempre vai ter perda de informação. É aí, por exemplo, que os ilusionistas trabalham, né? Eles trabalham enganando as nossas percepções,
né, tendo ali, entrando nos encaixes, nas falhas das percepções que a gente tem, e às vezes por isso que a gente não enxerga uma mágica que está acontecendo. Então a primeira coisa que a gente tem que entender é que o que a gente acha que viu, sentiu, percebeu, não é o que de fato ocorreu, tá? Porque a gente sempre vai ter perdas nisso. Então, muitas vezes, tu já deve ter acontecido contigo, comigo já aconteceu, 2 pessoas, 3 pessoas verem a mesma coisa e relatarem coisas diferentes, tá? Claro que isso começa nesse sentido de percepção do que eu estou dizendo, mas ela também acaba se desenrolando nos outros pontos que eu vou explicar, tá? Então, primeira coisa é essa questão de a gente ter a perda. Eu acho que uma coisa ainda anterior que a gente tem que entender é que tudo é vibração, tá? Hoje a física explica, e isso para quem já estudou hermetismo tá lá, uma coisa milenar, os caras já falam isso, tá? E aí o que acontece? Quando a gente, então, o cérebro dá forma, né, ele tenta organizar todas essas ondas que chegaram para dar um sentido para o nosso corpo, para nossa mente, o que acontece? A partir desse momento a gente daí vem uma segunda questão, né? Que a gente busca significado, né? A gente dá significação. A gente pega aquele negócio e transforma numa palavra ou em algo, né? Aquele signo, aquele símbolo, ele se torna uma coisa nomeada, carimbada, pum, né? Então o que acontece? Talvez tu te lembre, talvez não, né? Mas tu com certeza, se convive com bebês e crianças, tu vai perceber isso, tá? Os bebês é como se fosse um livro em branco, né? Ou seja, mesma coisa, uma programação em branco, né? Todos nós já temos nossos códigos pré-programados que foram feitos na parte genética, 50%, e depois na parte de ambiente, de vida, os outros 50%, foram codificados, e depois a gente responde a isso de uma forma mecânica. Eu irei falar em outros vídeos isso. Mas o que a gente precisa entender é que quando o bebê nasce, ele é uma página em branca. Ele tem, sim, já carrega os genes, a hereditariedade, as questões da família, tá? Porém, ali ele vai começar a entender o que é o que, né? Então, o cara vai dizer, papai, mamãe, né? Uma bola, não sei o que. Então, o bebê começa quando ele começa a enxergar, porque no início ali, quando ele nasce, ele ainda não, esse aparelho perceptório completo ainda não está funcionando 100%, ele ainda está se adequando ao ambiente, tá? Mas ele começa a receber nome para as coisas, ele começa a ser educado, né? Que a gente chama de educação, né? Isso aqui é uma bola, isso aqui é não sei o que, isso aqui é um cachorro, isso aqui é um gato, e ele começa a dar nome, tá? Começa a dar nome para as formas, essas formas começam a ter um nome. Até então, eles não vão ter, talvez, significados, até porque o significado vai ser uma mistura dessa parte de narrativa, né? Narrativa que eu quero dizer é dar nome para as coisas, é narrar, é explicar, junto com emoção, que daí a gente vai dar o significado para aquilo, tá? A emoção vivida na época. Então ele começa a ter significados e começa a entender que aquela forma X significa determinada palavra. Ou seja, tudo que a gente hoje entende por palavra ABCD, ela foi, digamos, herdada de alguém lá do passado que começou a dar nome para as coisas, tá? E é importante sempre a gente entender que conforme a sociedade vai mudando, de acordo também com os povos, com as regiões, tudo mais, cada palavra ela vai ter um significado, tá? Um jeito de dizer, né? Um símbolo, uma narrativa. Ou seja, eu já quero dizer que a segunda questão é que tudo que depois vai ser dado nome para a forma ou significado para aquela forma, ela já é também carregada, né, de uma história. Ou seja, ela não é pura. Ela é sempre manchada, vamos dizer assim, sempre é pintada por algo anterior. Ou seja, parte também da nossa percepção, quando a gente dá forma e significado, ela já não é o que é de fato. Ela é o que alguém nos narrou que era. Então, hoje, o mundo que a gente vê, as coisas que a gente fala, o como a gente percebe, ele já está carregado de essências do passado. A gente não tem uma visão pura. A gente nunca teve uma visão pura.
Ah, temos como fazer isso? Temos, mas é um exercício muito grande para ir desconstruindo todas essas pecinhas que foram sendo colocadas dentro do nosso entendimento de realidade. Então a gente tem que entender também isso, né? Esse segundo ponto, terceiro ponto, quarto ponto, conforme for caindo aí os insights para ti, de que toda a nossa percepção de significado de forma, né? Significado ou narrativa de forma, significado, os símbolos, o que isso representa, o que aquilo representa, se aquilo é bom, se aquilo é ruim, a gente foi programado pelos nossos ancestrais, seja nossos pais, seja os avós, seja os bisavós. Muitas das crenças que elas vêm depois, um pouco, elas são construídas através do passado e a gente nem sabe porquê, mas elas acabam vivendo em nós e sim determinando o nosso jeito de viver, tá? Mas então, esse ponto a gente precisa entender isso e a gente começa a entender o que, né? Que aquela coisa é um cachorro, aquela coisa é um gato, e eu vou contar aqui uma história que eu presenciei e é muito forte nesse quesito. Não vou dar nome nem nada, mas eu presenciei um pai com 2 crianças e 2 cachorros, tá? E uma criança saiu, ficou o bebezinho menor, criancinha menor, com uns 3 anos de idade, 4 anos de idade. E veio 2 cachorros. E a criança meio que não sabia o que fazer, né? Então quem estava ali era o pai para dar significado para aquilo, para dizer o que aquilo era, como é que era. E aí tinha um cachorro maior e um menor. Entende? E aí ele disse, cuidado que o maior é mais brabo e o menor é mais tranquilo. Só dele falar isto para a criança mudou completamente, travou e ficou com medo do cachorro maior. Ou seja, olha o poder de uma palavra dando um significado que, claro, quando ele falou de alguma outra coisa, que ela conectou com uma emoção que ela sentia com aquela palavra e já fez a associação direta sobre aquilo. O cachorro não era bom nem ruim, só que naquele momento foi gravado, foi programado nela uma percepção que aquele cachorro era mau, enquanto o outro cachorro era bom. Por quê? Porque aquela página em branco ali estava sendo programada, escrita, né? Então, a gente tem que entender que talvez essa criança vai virar um adulto lá no futuro e vai entender que na realidade dela o cachorro grande é ruim e o cachorro pequeno é bom. E ela vai carregar para a vida dela como sendo uma realidade aquilo. E de fato ela não existe diretamente, ela existe só dentro da percepção dela de que aquilo era um cachorro e o cachorro grande era ruim. Para outra pessoa, talvez que tinha um cachorro, para ela, aquele cachorro vai ser um cachorro bom. Tanto faz, são variáveis, mas a gente tem que entender isso, que são percepções que elas vão sendo construídas através de narrativas que dão significados. E a gente começa a construir as coisas a partir disso. Então, quando a gente olha o mundo à nossa volta e entende e percebe que o que a gente enxerga, tá, das ondas eletromagnéticas, da parte da luz, que é perceptível para nós, ela não representa 5% das ondas, dos comprimentos de ondas que existem fora da nossa percepção. A gente tem que entender que mais de 95% de ondas acontecem sem a gente perceber que elas existem, porque elas existem de fato, só que a gente não percebe. Os 5 sentidos nossos, eles são muito limitados, ou seja, eu posso dizer que dentro de uma frequência a gente enxerga menos de 5% da realidade em si, do que de fato existe, tá? Quando a gente vai falar, como eu já falando da mecânica, ela é mais restrita, ela só se propaga com matéria, né? Então ela ainda diminui ainda mais. Então a gente tem que entender que a gente é um radarzinho, e um radarzinho pequeno. A gente não é nem um radarzão grande, a gente é um radarzinho pequeno com uma máquina de processamento pequeno. A gente não é muitas vezes o que a gente acha que é. Então a gente tem que entender que a nossa percepção de realidade, ela é patética. E eu não estou dizendo da tua, estou dizendo da minha também. O que acontece? A gente começa a trabalhar, né, e entender e estudar para ampliar a nossa capacidade de percepção através da ampliação também do nosso mecanismo de percepção e através de um processo de raciocínio
lógico, filosófico, para ir ampliando percepções, tá? E ir ampliando entendimentos. Então, quando a gente diz, isso aqui é realidade, isso aqui não é, muito cuidado, porque na verdade você está dizendo que é o quê? É a tua realidade e a outra não é a tua realidade, mas pode ser a realidade de outra pessoa, tá? Vocês já devem ter percebido e já visto na internet hoje em dia, né, alguns animais que agem como outros animais, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado, e esse é um ponto nevrálgico para o entendimento e para o desenvolvimento de ser humano, que é entender que a realidade ela é individual. Existem milhões de realidades acontecendo paralelamente. O que a gente faz só é escolher uma delas baseada no nosso histórico, baseado no que veio antes da gente. E como eu disse, 50% é genético, ou seja, a gente repete e olha a realidade de forma padrão com que a gente, com que nossos antepassados fizeram, tá? E os outros 50% que é a nossa capacidade de mudança, ela é a capacidade de mudança de ambiente. Porém, o ambiente, quando a gente vive com a mesma família e vive aquilo, digamos, 40 anos, a gente só solidifica as percepções genéticas. Por isso que muitas vezes é importante tu sair para viver novas experiências, tu sair e conhecer lugares diferentes. Por isso que hoje é muito perigoso o caminho que a internet está tomando, porque ela faz a gente olhar só as mesmas coisas em mais, em vez de a gente começar a sair para olhar as coisas. E por isso que muitas vezes hoje a gente está ficando cada vez mais radical, porque a gente está perdendo uma capacidade de olhar realidades diferentes, de viver realidades diferentes. Porque os nossos 50%, que é essa parte de ambiente, ela é importante. Tem gente que fala na internet, só não, talvez entende a parte psicológica disso, que é isso, cara, tu quer mudar de vida, muda, primeira coisa, sai do ambiente onde tu tá. Isso é uma verdade absoluta. Se para mim é importante ganhar mais dinheiro do que o meu ambiente, sai do ambiente que tu tá, porque senão tu só vai repetir aqueles padrões. Eu quero ter uma vida melhor, sai dos teus relacionamentos atuais, do ambiente de relacionamento, seja familiar, seja amoroso, seja pai e mãe. Saia, vá para outro ambiente onde daqui a pouco tu projeta que aquilo é melhor. Mas aquilo não é tão bom quanto era. Beleza, mas tu já não é mais aquela pessoa que tu era antes, porque tu já teve essas modificações, porque tu começou a enxergar coisas diferentes. Claro que quando a gente tem crenças muito arraigadas, elas vêm acima dessas outras coisas, elas são muito mais fortes. Eu já tenho um vídeo sobre isso, posso falar mais em outro vídeo sobre questões de crenças, que muita gente olha hoje alguns coaches falando, não, isso é besteira, tá? Isso ali é verdadeiro dentro de um processo psicológico, tá? Muito verdadeiro. Então, assim, a gente quer mudar a tua realidade, quer mudar a tua percepção de realidade, quer ampliar ela, vive coisas diferentes, frequenta ambientes diferentes, conversa com pessoas diferentes, porque aquilo vai ampliar teu repertório. O que acontece? Como é que é medido inteligência, né? O QI? O QI é quando pegam lá os animais e botam qual animal mais esperto. Como é que o cientista olha isso, né? Como é que o cientista avalia quem tem mais QI, menos QI? É quem tem mais caminhos neurais, quem tem mais repertório cognitivo, tá? O animal que é julgado mais inteligente é aquele que tem mais caminhos, opções a escolher, né? É o cara que, boto ele no brete aqui, ele sai por aqui, mas eu boto uma outra barreira aqui, ele sai por lá. Ou seja, ele constrói caminhos diferentes. E nisso, o ser humano é muito maior do que qualquer outro animal, porque ele tem maior capacidade de construir. Só que a gente, cada vez mais na sociedade moderna, a gente constrói menos caminhos neurais, porque a gente quer validar percepções nossas com base num achismo que a gente é muito maior do que a gente na realidade é. A gente não é nada, tá? Sinto te dizer. Quando a gente percebe que a gente é só mais um animal aqui dentro com uma capacidade cognitiva um pouquinho maior, dentro do funcionamento que eu pretendo aqui nos próximos vídeos, ir explicando melhor o funcionamento da realidade, como ela é e não como a gente acha que ela é, a gente começa a perceber que, então eu vou experimentar coisas diferentes, talvez isso aqui é uma coisa próxima de mim, talvez o que eu saiba não é a verdade, né? E aí entra essa parte filosófica que eu falo, que é essa busca nossa pela verdade, essa busca nossa pelo
que é de fato que está por trás de tudo isso, né? Tirar esse véu de ísis, né? Dessa ilusão, desse mundo material perceptório, onde é tudo isso que eu estou comentando, que a gente enxerga uma fração do que existe de fato. E a gente chama essa fração de que existe de fato de realidade global, mundial. E a gente tem que entender, se tu entender só isso, já vale. Que tu enxerga nem 5% do que existe em termos de luz, sem contar de que tua máquina perceptória, que são teus 5 sentidos, eles são muito frágeis. E quanto mais tu vive dentro de uma bolha e sob efeitos de algumas coisas, menos a tua capacidade de percepção existe, tá? Então, se tu sai para ter contato, tu explorar, o mindfulness é uma técnica para te tentar abrir um pouco mais, né? Tirar as preocupações, começar a perceber as coisas. E eu vou usar um caso como exemplo aqui. Tem gente que vai no lugar, eu já fui um assim, né? Hoje eu sou um pouquinho melhor, mas ainda bem ruim. Vou num restaurante, às vezes eu vou lá, como num restaurante, saio do restaurante e nem sinto que aquele restaurante, por exemplo, deixou minha roupa com cheiro, porque eu estou em outros lugares, eu não estou percebendo as coisas que estão de fato acontecendo na minha volta. Então, como é que eu quero falar sobre realidade se eu não consigo nem interpretar bem, né, ou aprofundar essas percepções limitadíssimas que o nosso corpo tem do que é a realidade? Porque a realidade, ela acontece nesse mundo energético, tá? Que a gente não tem nem noção ainda do que é. A ciência está avançando. Tu pode olhar para a filosofia antiga e já entender a base teórica, mas se tu quer comprovação, tu vai ter que esperar a ciência avançar para conseguir comprovar aquilo lá que diziam no passado. Então, a gente entendendo que tudo é vibração, tudo é energia é vibração, eu sou, tu é, tudo aqui que está vibrando, só que de acordo com essa vibração, essa frequência, e de acordo com o nosso aprendizado, a gente está enxergando e dando forma, nome, significado através do que a gente foi programado para entender. Não só pela questão biológica do corpo, né, genética, biológica, de tudo, de como o ser humano é constituído, mas também a parte psicológica do ambiente, da família, da genética também, onde a gente vive e deu aquilo ali. Então, se tu entender só isso e, já sacar que, eu tenho que começar a olhar para as coisas de uma forma, tu já vai ter uma vida muito melhor e tu já vai começar a ser um agente de mudança para o mundo. Tu já vai ser um espírito rebelde no sentido que tu já vai começar a perceber as coisas diferentes. Tu vai dizer, talvez o que eu estou pensando aqui é porque eu recebi essa programação e talvez porque eu estou vendo uma coisa de forma limitada. Deixa eu investigar isso e pensar isso sob um outro prisma, tá? E o que é importante quando a galera começa a estudar isso, e muita gente acaba sendo muito superficial nisso, acaba caindo numa questão onde tudo é relativo, tá? E de fato, a maioria das coisas da vida são relativas. Porém, existem leis e regras que permeiam. Só que eu não vou falar sobre isso aqui. Eu só vou falar provavelmente num futuro e ainda mais para um círculo mais fechado, porque são entendimentos que muitas vezes vão ir bater muito forte em crenças de acordo com dogmas, enfim, que algumas pessoas têm, porque, né, a gente aqui, principalmente no Brasil, uma sociedade ocidental carregada de alguns dogmas e pensamentos que não nos ajudam em nada. E como eu já falei em outro vídeo, né, a forma como a gente vê a vida baseada nessa sociedade construída nossa, né, com as nossas crenças aqui, faz com que a gente sofra com o mundo atual, porque a gente não entende o mundo atual. A gente está perdido numa fé cega, a gente está perdido em dogmas que não fazem sentido nenhum. Aí quando a gente é chocado com um pouquinho de realidade, que é o que vem acontecendo, a gente já não sabe o que fazer, né? E uma coisa que eu gosto de falar sempre nos vídeos que eu faço, de mais curtos e tal, é o seguinte: a gente tem uma grande dificuldade, né, de viver nas incertezas. A gente não sabe viver em incerteza. A gente sempre quer viver dentro do que a gente acredita, né? E tudo que acontece fora do que a gente acredita, do que a gente gostaria,
se torna frustrações, faz com que a gente fique mal, faz com que a gente fique brabo, faz com que a gente se deprima, né? E por quê? Porque a gente acha que a realidade é essa, né? Que a gente tem poder sobre o futuro. Não temos poder sobre o futuro. E quanto mais a sociedade vem evoluindo e a gente vem ficando numa bolinha bem maluca aí, a gente mais distante a gente vai ficando do que é real de fato, né? E aí a gente começa a acreditar às vezes numa previsão. Eu uso um exemplo, já fiz vários vídeos falando sobre isso. Eu acordo de manhã e a Alexa ali, ou o iPhone vai dizer assim, vai chover, vai ter sol hoje. A gente toma aquilo como uma verdade absoluta. Tenho controle sobre o dia de hoje, vou bem tranquilo. No meio chove. Eu fico puto com todo mundo. Por quê? Porque a minha previsibilidade, o que é previsibilidade, né? Eu achar que eu tenho controle sobre o futuro, uma ilusão de controle futuro, a previsibilidade, faz com que a gente daí depois fique muito bravo, fique mal, xingue isso, xingue aquilo, acha que uma tecnologia é absurdamente falha e tal. Por quê? Porque a gente não enxerga as coisas como elas são. A tecnologia, ela é um suporte, mas ela não é a grande verdade. Enfim, esse vídeo ficou longo, gostaria de ter feito ele mais curto, porque eu fui falando algumas coisas, e é como eu falei para vocês, eu gostaria de fechar com essa percepção bem básica, de vocês entenderem, né, que a realidade nossa percepção de realidade, ela é construída inicialmente pelo nosso radar humano, aqui nosso corpo, que é um radar que capta as vibrações, tá? Para entender o ambiente, só que é um radar precário, tá? Como eu falei, a gente dá muita força para os olhos, né, para nossa visão, mas a nossa visão capta uma parcela mínima das ondas que existem, tá? E aí quando cai lá para dentro, já essa parcela pequenininha de entendimento de coisas, tá? Ela ainda recebe significados que são mais pequenos ainda, que são totalmente limitadores. A nossa parte de entendimento, de narrativa, de codificação e emoções, que é uma coisa que eu tenho que fazer vídeo, e eu posso fazer, sei lá, 20 aulas sobre emoções, mas sendo uma, duas, caráter aberto, como um vídeo de YouTube, o resto eu tenho que falar privado, porque tem gente que não vai entender a parada, tá? Mas as emoções, elas vão carregar muitos significados e nós vamos só responder por esses mecanismos pré-programados. Um dos próximos vídeos que eu vou falar vai ser como os neurotransmissores funcionam e parte hormonal, né? Para quem não sabe muito bem assim, neurotransmissores, a gente tem eles espalhados no corpo todo, tá? Mais condensados no nosso cérebro, né? O segundo lugar é o intestino, que mais tem neurônio, mas a gente tem neurônio em todo o corpo. E ele regula o nosso sistema nervoso central, ou seja, os neurotransmissores eles vão fazer a comunicação através do sistema nervoso central. Enquanto os hormônios ele vai fazer no nosso periférico, vou usar esse termo aqui, tá? Mas nesse nosso outro sistema nervoso que vai entrar para os órgãos, tudo mais, vai ser como é feita a comunicação, tá? E uma outra coisa para fechar aqui que eu quero que tu pare para pensar, né? E como eu tô falando aqui, são vídeos que eu tô fazendo para você refletir, parar para pensar e entender, tudo que é aquelas coisas que eu tenho certeza que os caras repetem, ou que eu nunca parei para pensar, eu tenho que parar para pensar, começo a pensar, putz, claro, o primeiro passo é ficar meio louco. O primeiro passo é achar que todas as teorias da conspiração são verdadeiras. Algumas são, muitas são mentirosas, são inventadas ali e tal, mas bom, talvez valha a pena parar para investigar para eu ser livre, né? Porque a liberdade está dentro de uma percepção da nossa ignorância. Mas o que eu quero dizer que eu acho muito interessante, tá? E esse vídeo vai indo longo aqui. A memória, muita gente não entende como é que ela funciona. Na verdade, ninguém ainda entende de fato como ela funciona. Nem a ciência, nem a neurociência, com todo avanço, entende. Ela sabe hoje, por exemplo, que a memória é um caminho neural. Ou seja, eles colocam lá, tal, tu tá ali, lembra de uma coisa. Determinada área do cérebro acende. Lembra de outra coisa? Aí por isso que eles vão dizer que o cérebro lá do tal é tal coisa, lá do tal é tal coisa. Beleza, com
os microscópicos atômicos, né, estão avançando as coisas e tal, tá avançando, pum, chegou lá, então sabe que o quê? Quando tem uma memória, é um caminho neural. A grande ilusão nossa, que é meio maluca, é que a gente acha que a memória é como se fosse um arquivo, né, um guarda-roupa, um armário, onde a memória está lá e tu tira. Não, a memória é um caminho neural, ou seja, uma onda elétrica. O cérebro é pura eletricidade, são conexões elétricas dentro de um lugar aquoso, que é para transmitir a energia mais rápida, né? Para a energia fluir. Então, são conexões neurais. Isso é uma memória. Então, quando eu lembro uma memória, eu tenho uma conexão neural. E a grande loucura é, essas conexões neurais, muitas vezes as pessoas veem e ativam mesmo uma conexão neural para memórias diferentes. Daí tu vai dizer, tá, onde é que está a memória de fato? O que é a memória? Se ela não existe de fato, se ela é uma conexão neural. É louco, né? Eu tenho minha teoria. Minha teoria aí é para abrir tua cabeça, né? Se tu ainda é muito catedrático, eu vou dizer, mas existem teorias bem antigas, milenares, de que existe uma memória global, né? Muita gente hoje em dia vai falar do Akasha, né? Mas muitos já falaram do éter, né? Porque o éter tem as graduações do éter, desde o mais denso até o mais suave. Isso aí são vídeos mais fechados que eu tenho que fazer. Mas o que eu acho, né? Aí é uma percepção minha aqui pra gente fechar o vídeo e falar de realidade. Que essa memória, ela tá em outro lugar. E quando essa conexão acontece, ela busca lá. É como mais ou menos a gente fosse um computador e a gente quisesse acessar um arquivo aqui. Só que esse arquivo não está aqui, o arquivo está na nuvem. Muitas vezes a gente vai pegar um leigo que não entende da parada e vai achar, não, o arquivo que estava no computador, não, o arquivo está na nuvem. Ele está num lugar lá, onde tem todas as memórias, digamos, na nuvem daquele computador ou de uma empresa, entende? É a mesma coisa o Akasha, a mesma coisa um sistema etérico, onde todas as informações de vidas futuras, passadas, pensamentos, memórias, eles existem num lugar fora desse corpo, que é como vocês vão ver, se vocês seguirem vendo os vídeos, eu vou chegar nessa conclusão que nosso corpo é muito menos do que a gente acha que é. A gente é um animal pré-programado, é uma máquina e animal junto. E aí que depois entra a filosofia e a nossa busca e entendimento para entender a nossa parte do ser, separada do humano, para nos tornar ser humano. Então, se tu parar para pensar nesse lance da memória, tu já vai entender, puta, tem coisa muito estranha acontecendo aí. O que eu acho muitas vezes é porque eu não parei para pensar muito nesse assunto, né? Então, eu quero que tu comente aqui a tua percepção sobre isso, as tuas percepções sobre realidade, dúvidas que podem se tornar vídeos aí no futuro, questões também que podem se tornar vídeo no futuro, porque, como eu falei, o canal aqui eu não quero trazer verdades, porque a gente está muito longe de entender a verdade. Qualquer pessoa que dizer, essa aqui é a verdade, a gente está milênios estudando isso. No passado tinham pessoas, seres mais desenvolvidos do que hoje, no quesito de alguns entendimentos. Claro, a ciência avançou mais, mas a ciência para muitas pessoas ela só é a comprovação de ideias passadas. A ciência é mais ou menos como a materialização das ideias, quando a gente vai falar em Platão ou outros filósofos antigos, Paracelso, enfim, outros que tinham entendimentos bem interessantes sobre a vida. E aí é isso. Quero que a gente faça reflexão aí, compartilhe comigo aí como é que foi, o que tu percebeu, o que tu acha, o que a gente pode falar mais aqui no canal sobre. E não bloqueia muito, mas começa a olhar a vida de uma forma mais, assim, caminhando para essa realidade verdadeira, né? Começa a tirar o véu de Ísis, né? Começa a entender as coisas por baixo da manifestação, né? Começa a tentar sabe, os bonequinhos que ele começa a tentar agir distante dessa cordinha que te prende, tá? E a gente se vê aí no próximo vídeo. Até mais.